Bom, no programa estava a Ana, como já a palestra do Herman já está pronta aí para ser colocada, a gente vai então começar com o Herman e depois tem o café, em seguida vem a Ana. Então, a apresentação do Herman eu vou deixar a cargo aqui da Silvia Donini, que é atual secretária de Educação de São Bernardo, né? Com quem o nosso grupo IVEPESP também está colaborando, e ela está também nos ajudando e apoiando nesse evento que está aqui. Então eu vou deixar que ela apresente o Herman e depois faça a moderação também. Boa tarde. Está ótimo. Para mim é um prazer, né, estar aqui nesse momento. Eu estou secretária de Educação de São Bernardo do Campo, quero me colocar à disposição de todos e dizer que é uma honra apresentar o Dr. Herman. Primeiro, não só pelo pesquisador que ele é e continua sendo, pelo professor que é da Unesp, tem uma carreira na engenharia mecânica que é modelo, né, para os nossos alunos, em especial para minha filha, né, para a Mariana, que sempre que nós conversamos, ela fala, mamãe, o Dr. Herman está lá em Guaratinguetá, está lá, com os engenheiros que eu converso, sempre tem, os mais jovens, né, tem esse prazer e esse privilégio. Dizer que o Dr. Herman foi secretário de Estado da Educação do Estado de São Paulo, né? Aproveito, o Dr. Herman estava lá na secretaria agora, e a equipe lá da EFAP lhe manda um abraço, a equipe de formação de professores, né, que estava lá, acho que a Ana também estava lá hoje de manhã, né, Ana? E lhe manda um abraço. E Dr. Herman, então, agora irá nos privilegiar com esse tema, que é o planejamento estratégico da pesquisa e da publicação científica. Eu tenho que ler exatamente a sua... Não preciso, né? Então, acho que o Dr. Herman dispensa a leitura, né, pelo homem público que ele é, e foi reitor da Unesp, secretário de Estado. Por favor, Dr. Herman, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite e a presença de vocês. Na realidade, o tema que está apresentado aqui foi desenvolvido por mim junto a um evento no ano passado, a convite dos editores de revistas científicas aqui no Brasil, que queriam discutir a qualidade da pesquisa no nosso país e da produção científica. Mas o Hélio pediu que eu fizesse uma apresentação. Eu vou aproveitar parte daquilo que eu apresentei para os editores e falar um pouco da minha preocupação hoje com relação à educação, porque enquanto reitor e enquanto secretário, reitor de uma universidade pública e secretário de Estado da Educação de São Paulo, eu tive a grande felicidade de enxergar o conjunto da educação desde os anos iniciais até o final do ensino superior. E perceber algo que, enquanto reitor, eu não havia percebido. Eu tenho 40 anos de universidade pública, eu vi a minha universidade nascer e tive a grande felicidade de me tornar reitor dela. Fui o primeiro reitor da Unesp, ex-aluno da própria universidade. Passei por todas as etapas da universidade e, enquanto reitor, na metade do mandato, em 2010, o governador Geraldo Alckmin me chamou para uma conversa no escritório de transição dele, antes de ele tomar posse. Eu imaginei que ele estivesse chamando o reitor da Unesp para que ele entendesse o que era uma universidade pública, como a Unesp que é uma universidade pública criada em 1976, no sentido de poder levar para o interior do estado de São Paulo o ensino superior público para que os jovens de uma renda familiar que impossibilitava a ida deles para os grandes centros, para que eles pudessem ter próximos de casa a possibilidade de cursar uma universidade pública. Então, foi um projeto que teve uma leitura social, à época, muito importante, e que provavelmente foi fundamental para mudar, inclusive, a história econômica da região do estado de São Paulo. Porque, na realidade, as cidades que têm hoje a possibilidade de ter uma unidade da Unesp têm parte da sua economia fundamentalmente baseada nos recursos que a própria universidade viabiliza para aquela região. Eu imaginei que o governador fosse me chamar para entender o papel da Unesp
E enquanto conversava com ele, em dezembro ainda, o Jair relatou muito bem isso, mas em dezembro de 2010, ele me convidou para ser secretário. E a primeira resposta para ele foi o seguinte: governador, eu não tenho a menor ideia do que é a educação básica aqui no estado de São Paulo. Eu não trabalho na educação básica. E minha vida é o ensino superior público, então eu acho que talvez não consiga fazer um papel importante, que talvez o senhor imagine que eu possa fazer. Aí ele me perguntou qual seria a minha prioridade. Eu disse ele o seguinte: eu não consigo entender o estado de São Paulo ter o sistema de ensino superior público, que é composto pelas 3 universidades públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, e ter uma fundação como a FAPESP, que tem 1% da receita corrente líquida no estado de São Paulo, que é uma grande financiadora dos grandes projetos de pesquisa aqui no estado de São Paulo, não só para o sistema público, mas para o sistema privado também, e que tem uma educação básica que não tem a qualidade do ensino superior público, sendo que tudo está dentro de uma mesma secretaria. Quer dizer, tudo está dentro do conjunto da educação. E que, fundamentalmente, faz com que o Estado tenha uma história do ensino superior completamente público, completamente diferente da história da educação básica. Ele falou: mas tudo bem, então está mantido o convite e eu gostaria que você estivesse à frente da secretaria. E o Jair relatou rapidamente. A minha primeira ação foi tentar entender o que era educação básica, porque, enquanto reitor de uma universidade, a minha leitura era muito de meritocracia. A minha leitura era: bom, tudo bem, é importante que haja o conceito do mérito, dos alunos da educação básica, do ensino médio que concluem, que tenham o mérito de ingressar via concurso, via processo seletivo nas boas universidades. E uma vez, enquanto secretário, eu precisava entender o que era essa rede, me reunir com mais de 20 mil pessoas da rede, professores, diretores, supervisores, coordenadores, funcionários, alunos, e entendi a importância da leitura e que algo efetivamente tem que ser feito em caráter de urgência para a educação básica, porque 85% dos jovens e das crianças em idade escolar estão nas escolas públicas do estado de São Paulo, quer sejam municipais, quer sejam estaduais. E comecei a entender que a palavra meritocracia ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Que na realidade há todo um conjunto de pessoas que têm o direito a uma educação pública de qualidade e que nós, lamentavelmente, como o Jair relata muito bem aqui, não estamos tendo a possibilidade de oferecer. Então, a minha fala hoje ela é muito mais no sentido de um ex-reitor e um ex-secretário com uma visão do conjunto muito forte e que procurará passar para vocês uma mensagem que eu tenho passado e tenho tentado convencer as pessoas da sua importância. Muito bom. Eu vou misturar um pouquinho de história com um pouco de filosofia, com um pouco de religião, para poder contextualizar a minha fala. O que se, de maneira geral, conceituou é de que, historicamente, houve um processo muito lento da ciência do mundo. E esse processo muito lento da ciência do mundo, se nós nos reportarmos aí há vários séculos atrás, ele era em parte responsável, porque o conceito que se tinha era de que os textos bíblicos e as escrituras tinham todas as informações que se precisava. Eu me reporto a um texto muito interessante de Gênesis 11, de 1 a 9, que trata da Torre de Babel. Esse texto da Torre de Babel, ele diz o seguinte: bom, todos nós conhecemos a história da Torre de Babel, um grupo de pessoas que está numa certa região, que tem toda uma condição de infraestrutura e de materiais para construir tijolos, e com esses tijolos resolvem erguer uma torre para poder chegar próximo de Deus. Deus olha para aquele conjunto de pessoas e ele diz o seguinte: depois de perceber que efetivamente eles chegariam e tentariam encontrá-lo, ele diz o seguinte: o Senhor diz, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E a leitura é de que ele é inatingível, e de que, na realidade, ele não permite ou não permitirá de que o homem, com tecnologia ou
com um trabalho em conjunto, possam construir algo para se aproximar dele. E o que ele faz? Ele distribui uma série de línguas, as pessoas não se entendem, e o projeto, que é um projeto espetacular, é a construção de uma torre para chegar próximo de Deus e poder conversar com ele frente a frente. Esse projeto, ele se encerra. Então, esse texto bíblico, ele é a base para que, efetivamente, o conceito seja de que a Escritura contém tudo aquilo de informações que, efetivamente, a humanidade precisa para poder sobreviver. Então, o que se tem é uma economia estagnada, porque a produção humana era estável, e essa produção humana estável, com a mesma quantidade de riqueza circulante, fazia com que a soma disto resultasse numa equação muito simples, de que, na realidade, o número de ricos mais o número de pobres é zero. Para que você mantenha o número de ricos e o número de pobres é zero, significa o seguinte: na realidade, o que se tem como conceito é de que, e essa é uma parábola muito interessante já do Novo Testamento, eu falei primeiro do Velho Testamento e do Novo Testamento, e uma parábola que é muito utilizada, quando se convém utilizá-la, quando um jovem muito rico se aproxima de Cristo e pergunta a ele o que precisa ser feito para que ele possa estar no reino dos céus, e Cristo diz a ele: venda tudo que você tem e doe àquele que precisa. Aí o jovem se afasta sem responder. Aí Cristo passa para os seus discípulos a seguinte informação: eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, na verdade, a riqueza, que era enxergada então como algo muito ruim, faz com que efetivamente o número de ricos mais o número de pobres seja igual a zero. Quer dizer, não há um trabalho no sentido de você mudar esta equação. Você não consegue enriquecer sem empobrecer alguém. Essa equação, ela se mantém, e ela fez com que durante muito tempo você tivesse a economia absurdamente estagnada. Isso posto, o financiamento para novos projetos, pontes, portos, fontes de energia, rotas de comércio ainda, pensando em termos de passado, era extremamente difícil, porque, na realidade, as pessoas não acreditavam em crescimento econômico. A economia estava estagnada, estando estagnada, não acreditar em crescimento econômico significa que não há financiamento para aquilo que poderia fazer a economia, evidentemente, desenvolver. Nós não podemos esquecer de que a exploração das colônias, fundamentalmente na Idade Média, ao invés de viabilizar que o recurso da exploração das colônias pudesse ser investido para que efetivamente você tivesse um crescimento da atividade econômica e mudar aquela equação de riqueza e pobreza, na realidade pouco desse recurso era utilizado para cá, e muito desse recurso era utilizado sob o conceito de: é melhor guardar o dinheiro debaixo do colchão, vamos enterrar tesouro, vamos manter atividades caras e pouco eficientes nas cortes da época, exploração da classe trabalhadora sem que os recursos retornassem na forma de melhoria da condição de vida e de geração de emprego e renda. Então, mantém-se o ciclo de que número de ricos mais número de pobres é igual a zero, ou seja, você não tem a atividade econômica sendo incentivada nem com a exploração das colônias. Tá? Ou seja, eu chamo isso de modelo soma zero. Então, o conceito que se tinha era que o texto bíblico ele conduzia a um comportamento de evitar ou da não necessidade do desenvolvimento econômico, porque o desenvolvimento econômico poderia fazer com que você, a exemplo da parábola de Cristo, ao invés de acender o reino dos céus, você não acederia. Era mais fácil, de novo, o camelo passar pelo buraco da agulha do que o pobre do reino dos céus. Mas se nós fizermos uma análise efetiva, tanto do Velho como do Novo Testamento, e nós nos reportarmos a questão do dilúvio, nós vamos entender que aquele Deus interpretado de forma intencional como um Deus que, a princípio, não queria o desenvolvimento da humanidade, porque ele seria inatingível, ele mesmo orienta Noé na construção da sua arca. E se nós olharmos o Velho Testamento, é muito interessante. Deus é efetivamente um engenheiro naval, ele dá todas as condições e todas as informações para que Noé possa construir a sua arca, como os versículos 14, 15 e 16 mostram no texto. Ele orienta, faz uma arca de madeira de golfe, ele define até o material de como a arca deve ser feita.
farás compartimentos na arca, betumarás, quer dizer, ele entende de que precisa isolar a arca, no sentido de não entrar água para dentro da arca, dá a dimensão da arca, 13 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, ainda fala da janela. Então, na realidade, não é bem aquele Deus apontado inicialmente no caso da Torre de Babel, que não está preocupado com o desenvolvimento tecnológico, muito pelo contrário, ele gosta de tecnologia. E se nós formos ao Novo Testamento, aí a fala é muito mais interessante. Eu acho espetacular essa parábola dos talentos. A parábola dos talentos é fantástica, não? Um certo senhor que vai embora, ele distribui seu dinheiro para 3 empregados e diz o seguinte: aproveitem bem o dinheiro. O primeiro empregado aplica o dinheiro e multiplica o dinheiro, o segundo também, e o terceiro enterra o dinheiro e não multiplica o seu dinheiro. O senhor volta e pergunta para os empregados o que fizeram. É o primeiro relato que fez, o segundo relato que fez, e o terceiro diz o seguinte: olha, eu, com medo de perder o dinheiro, enterrei o dinheiro. Aí o senhor diz o seguinte: por isto te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. O próprio Cristo, que é entendido como alguém que, a princípio, pela parábola do camelo, era muito mais favorável a de que não se tivesse riqueza circulante, mas porque ela inviabilizaria a entrada no reino dos céus, diz o seguinte: não, tem que multiplicar sim o dinheiro. Ou seja, o conceito de que você tem a equação número de ricos mais número de pobres igual a 0, também não vem dos textos bíblicos. Então, todo aquele período em que os textos bíblicos foram utilizados como uma base de informação para evitar que houvesse efetivamente um investimento na economia e de que você quebrasse aquela regra ou aquela equação de número de ricos e número de pobres igual a 0, não tem nenhum sentido de existência nos textos bíblicos que foram a princípio citados como responsáveis por isso. Aí vem a discussão da ciência versus religião. É uma discussão muito interessante, né? Porque a ciência ela tem uma verdade 1, a religião tem uma verdade 2, aí você tem uma verdade 1 versus a verdade 2, e aí tem um choque. Né? Então, na realidade, há um choque entre o que a princípio a religião está apontando e está utilizando como argumento e a verdade 2 que vem da questão da ciência. Aí eu me reporto muito a um físico alemão, que eu gosto muito do que ele fez, que foi o Rudolf Clausius, que cunhou o termo entropia. Talvez para aqueles que não são da área técnica seja muito complexo de entender. Eu vou explicar rapidamente aqui, vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. E esse conceito de entropia, ele cunhou isso nas suas pesquisas sobre teoria mecânica do calor. E ele utilizou o conceito para dar fundamento matemático à segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: sem a injeção de energia livre, todos os sistemas tendem a mover-se da ordem para a desordem. Então, se eu tiver um sistema funcionando, se eu não colocar naquele sistema uma energia livre, aquele sistema naturalmente caminhará para o colapso, para o que eu chamo aqui de desordem. E se nós analisarmos as organizações humanas, isso ocorre com uma rapidez maior ainda. Então, a segunda lei da termodinâmica, que foi desenvolvida em 1865, aplicada às organizações humanas, é absolutamente interessante. E aí eu chamo a lei de Newton, porque no momento em que eu estiver trabalhando com organização humana, com pessoas, eu estou trabalhando com as leis de Newton. E as leis de Newton, elas são muito interessantes, porque a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Na realidade, se o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso a menos que eu aplique uma força sobre ele. Ou se ele estiver em movimento, ele permanecerá em movimento a menos que eu aplique uma força sobre ele. Então, essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton trata, que é o princípio fundamental da dinâmica. Se eu aplicar a mesma força em dois corpos com massas diferentes, a aceleração ela não será igual. Então, ela será diferente. E a terceira lei de Newton é aquela que a gente também utiliza muito, né? Que é a lei da ação e da reação. Quer dizer, na realidade, as forças são impares. Para toda força de ação tem uma força de reação,
de igual valor em sentido contrário. Então, essas três leis, que nós chamamos de mecânica newtoniana, aplicada a organizações humanas, elas mostram que efetivamente eu posso ter essas questões quando eu estiver envolvendo com pessoas. Então, vamos tentar entender, então, como é que eu faço com a segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, eu vou exemplificar. Se não houver uma energia livre no sistema, o sistema tende ao colapso. O exemplo que eu dou é uma sala de aula cheia de crianças, né, em que o que ocorre com ela 10 minutos depois da saída do professor. Aquela sala de aula, ela vira uma grande bagunça. Né? Qual é a energia livre que evitava que essa bagunça ou este caos ocorresse? A presença do professor. Né? Então, se nós imaginarmos, então, a segunda lei da termodinâmica aplicada a um conjunto de pessoas, imagine, então, as leis de Newton. As leis de Newton são leis de movimento, né? Ação e reação. Ação e reação significa um aluno agredir um aluno, a reação ocorre. Então, as leis de Newton e a lei da termodinâmica, elas atuam no seguinte sentido. Bom, a ciência, ela leva a pesquisa. A pesquisa leva ao conhecimento. E o conhecimento é poder. Isso é o que a gente percebe hoje, de maneira geral, é o que está ocorrendo. Quem tem mais poder é aquele que tem mais conhecimento. Muito bom. Como é que eu mantenho isto sob controle? Como é que eu viabilizo a de que isto não gere o caos? Porque quando nós falamos em ciência, em pesquisa, em conhecimento e poder, nós estamos falando em relação entre pessoas. Nós já percebemos que a relação entre as pessoas é uma relação que está fundamentalmente baseada nas leis de Newton, ação e reação. Qual é a energia livre da segunda lei da termodinâmica que mantém isso em controle e que não faça com que esse nosso mundo seja absolutamente caótico e que não haja qualquer possibilidade de uma convivência pacífica e harmônica entre as pessoas? É exatamente a religião. Na realidade, a religião, ela caminha para a ordem e para o equilíbrio social. Então, a religião, a ordem e o equilíbrio social atuam como aquela energia livre que fundamentalmente mantém isso aqui sob controle. Então, não tem sentido a briga e a discussão entre ciência e religião. Se não tem sentido, a busca da felicidade, enquanto vivos aqui na Terra, independe de acreditarmos na vida eterna. Eu acho que esse foi o grande acordo entre a ciência e a religião. Independente de acreditarmos na vida eterna ou não, independente da crença que nós temos, nada impede que eu seja feliz aqui na Terra. Eu tenho que mudar aquela equação de número de ricos e de número de pobres igual a zero. Por que eu preciso ter uma classe rica e uma classe pobre e essa equação não poder ser modificada? Ou seja, no momento em que ciência e religião deram as mãos e começaram a entender que é possível trabalhar em conjunto, onde a religião de novo serve como aquela energia que mantém o sistema sob controle, então agora o ciclo está quebrado. Uma vez o ciclo quebrado, eu posso ter confiança no futuro. Eu não preciso ter uma economia estagnada. Eu posso ter uma economia pujante. Ou seja, se eu tenho confiança no futuro, o crédito surge e ela passa a ser a palavra-chave. E esse crédito como palavra-chave, na realidade, de novo, como eu tenho confiança no futuro, como o crédito cresce, como os juros caem, a soma dos dois leva a existência de dinheiro no mercado. Bom, a existência de dinheiro no mercado leva a empreendedores. Se os empreendedores fazem com que a economia cresça. Esse ciclo mantido, a ciência progride. De novo, então, como eu hoje tenho confiança no futuro, eu não preciso mais manter aquela equação, bom, eu viabilizo o crédito. Se eu conseguir reduzir o juro, eu tenho dinheiro. Dinheiro eu gero os empreendedores. Os empreendedores fazem com que a economia cresça e a ciência progride. Esse é um mecanismo hoje para que haja o progresso da ciência. Tá? No momento em que eu, por exemplo, não viabilizar mais o crescimento da economia por uma ou outra razão, eu tenho um baque aqui. Nós vimos isso nesses 2 últimos anos, em que houve uma crise econômica no país, a economia não cresceu, gerou-se um desemprego muito grande. Tá? Sofremos nas universidades, nos institutos de pesquisa, o baque da ciência.
Na realidade, a ciência ainda está sofrendo com os cortes que estão sendo propostos, o que estão sendo feitos. Então, a ciência sofre fundamentalmente do movimento desse ciclo aqui, principalmente por uma estagnação da economia. Então, não podemos permitir que isso ocorra. A economia tem que continuar crescendo para que esse ciclo se mantenha, porque ela crescendo, de novo, a confiança permanece, o crédito continua, os juros continuam a cair, o dinheiro está no mercado, os empreendedores surgem e o ciclo permanece. No momento em que a economia deixar de crescer, tanto o ciclo não permanece, como quem, em última instância, sofre as consequências é a própria ciência. Ou seja, o crescimento econômico é absolutamente fundamental. E aí, tem o conceito do modelo ganha-ganha. Eu vou substituir aquele modelo ganha-perde, né, ou soma zero, por um modelo ganha-ganha. Eu não preciso ter ricos e pobres com uma equação imutável. Todos podem ganhar. Aqui foi exatamente um acordo entre ciência e religião. Esse acordo entre ciência e religião, a ciência e a religião, é o seguinte: tudo bem eu acreditar na vida eterna, mas eu não preciso sofrer aqui para que eu chegue à vida eterna. Não há necessidade de um sofrimento na vida aqui, nessa nossa vida. Eu posso buscar a felicidade aqui enquanto vivo, independente de acreditar ou não na vida eterna. Então, de novo, aquela equação fundamentalmente precisa do crescimento da atividade econômica. Eu não posso ter a parada do crescimento da atividade econômica. E aí nós entramos no século XIX e no século XX com uma mudança radical na sociedade. Hoje, a gente sente muito mais ainda essa mudança, que é a transformação do culto ao caráter para o culto à personalidade. Então, se nós analisarmos o século XIX, o culto ao caráter era alguém sério, disciplinado, honorável. O que contava não era a imagem que eu passava ao público. O que interessava era como eu me comportava na esfera privada. Não era o conceito de performar. As pessoas me avaliavam não pelo que eu expunha, me avaliavam pelo que eu era. E o que eu era na minha vida privada. Isso mudou fundamentalmente neste período, estamos ainda atravessando essa mudança, onde o culto à personalidade é o seguinte: bom, tudo bem, eu preciso focar e preciso ser aquilo que as pessoas esperam que eu seja. Né? Ou seja, o resultado dessa mudança que ocorreu no século XIX e no século XX é de que uma sociedade agrária passa para ser uma sociedade de negócios. E aí eu preciso vender. E vender o quê? Fundamentalmente a minha imagem. E minha imagem ligada a um produto que eu quero negociar. Então nós temos hoje o culto à personalidade comandando as questões que geram ou que mexem com a economia. Então, no século XXI, o que eu tenho nas escolas e na universidade hoje? Bom, eu tenho estudantes que estão no mundo em que status, salário, autoestima dependem mais do que nunca da habilidade em atender as demandas do culto à personalidade. As próprias escolas, nós, quer seja educação básica, quer seja ensino superior, estamos trabalhando e desenvolvendo isso com os nossos estudantes. Ou seja, qual é o conceito? É o consumo. Bom, tudo bem. Se o consumo subindo, eu cresço a atividade econômica. Agora, crescer a atividade econômica é fundamental para o ciclo se manter. Então, o caminho é o correto. Quer dizer, isso aqui viabilizará esse comportamento da sociedade hoje, do jovem hoje, viabilizará que o consumo continue a crescer, consequentemente a atividade econômica continua a crescer, o ciclo permanece, aquela equação do ganha-ganha permanece e eu tenho o sistema sob controle. Eu não fujo do controle. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: esse crescimento da atividade econômica, ele é infinito ou há um determinado instante em que eu não consigo mais avançar? E a leitura é muito simples, né? E a pergunta é: bom, com o crescimento da atividade econômica não haverá um esgotamento dos recursos? Nós estamos vendo que isso ocorrerá. Quer dizer, e o que eu chamo de recurso? Eu chamo de recurso matéria-prima e energia. Isto é recurso. Eu preciso de matéria-prima e eu preciso de energia. E energia para transformar a matéria-prima em produto final. Bom, o recurso, ele é esgotável. A matéria-prima é esgotável, a energia também. Então, como é que eu fecho essa equação? Porque no momento em que eu não tiver mais recurso, bom, eu paro a atividade econômica. Se eu parar a atividade econômica, eu paro o ciclo. Para o ciclo, ciência sofre. Então,
Como o consumo está aumentando muito, esse esgotamento se aproxima muito rápido, está cada vez mais rápido o fim dos nossos recursos, ou seja, o esgotamento da matéria-prima e a busca de novas fontes de energia. E aí, eu considero que a maior descoberta científica, na minha opinião, é a seguinte: nós somos ignorantes. A espécie humana é ignorante. Porque, na realidade, os recursos que são matérias-primas mais energia, ambas esgotáveis, eu preciso somar o conhecimento. Falta exatamente isso daqui. Quer dizer, eu posso esgotar isso, eu posso esgotar isso, mas se eu investir violentamente nisso, eu posso viabilizar que, mesmo esgotando um ou outro, eu tenha, através do conhecimento, a possibilidade de manter a atividade econômica por conta do aumento do consumo e não interromper aquele ciclo que mantém a sociedade sob controle, ou seja, que mantém a sociedade em equilíbrio. Então, a minha leitura é exatamente essa, quer dizer, o crescimento da atividade econômica enfrentará no espaço relativamente curto de tempo um colapso ecológico. Tá? Quer dizer, na realidade, a equação é que o crescimento econômico tem que estar em equilíbrio com a preservação ambiental. A questão é esta. É exatamente este o caminho para que eu mantenha ainda o sistema sob controle. E aí, rapidamente, me reportar, de forma muito rápida, ao que o Jair, na sua fala, apresentou. Esse aqui, não entrarei em detalhes, são os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Nacional do Estado de São Paulo, que em 2017, no ano passado, teve o primeiro lugar nos 3 níveis, quer dizer, anos iniciais, anos finais da educação básica e do ensino médio. Mas eu quero que vocês olhem o seguinte: você tem a meta e tem o IDEB, o resultado do IDEB. Em 2015, que foi a avaliação, que ela é bianual, os anos iniciais estão como resultado acima da meta projetada, mas do 6º ao 9º ano, o resultado é 4,7 e a meta é 5, estamos abaixo da meta projetada no estado da federação, em primeiro lugar. E no ensino médio, de novo, o resultado é 3,9 e a meta projetada é 4,2. 4,2 de 10. 4,2 de 10. Nós estamos falando em 2015. 4,2 de 10. Tá? Para o estado da federação. 4,2 é meta. Então, os alunos de 0 a 10 estão com 3,9 no estado mais rico da federação, como resultado do primeiro lugar. Ou seja, na realidade, se nós analisarmos, inclusive agora, não só essa avaliação, mas o PISA, que o Jair fez uma manifestação muito rápida, eu vou passar muito rápido também, que é o programa, the Program of International Student Assessment, em que todos os países participam, e que começou em 1948, na Organização para a Cooperação Econômica, OSCE, e cujo objetivo era o Plano Marshall, que é a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente foi estendido para países não europeus, como vocês podem observar aqui, e que em 1961 passou a ser conhecido como sendo da OCDE. E que o PISA é uma rede de avaliação de desempenho escolar realizada primeira vez em 2000 e repetida a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos tem essa avaliação e o Brasil faz parte e participa desta avaliação. Bom, em 2000, se vou passar alguns dados, vocês verem o crescente de participação no nosso país. Em 2000, o Brasil participou com 4.893 alunos, em 2003, 4.400, em 2006, com 9.295. Em 2000 e 2003, a amostra considerava as principais regiões do país como extrato e como substrato, se a escola era pública ou privada, e a localização da escola, urbana ou rural. Em 2006, os estratos já foram das 27 unidades da federação, substrato era pública ou privada, localização rural ou urbana, todas as capitais. E também levou-se em consideração o IDEB. A amostra englobou 630 escolas, pelo menos 20 em cada um dos estados da nossa federação. Ou seja, ela procura representar efetivamente o resultado do país no seu conjunto. Ela produziu médias estaduais com desvio padrão extremamente elevado, como vocês podem imaginar. Em 2009,
O objetivo era produzir médias estatisticamente mais confiáveis para os estados brasileiros no PISA. Então, ela abrangeu o maior número de escolas e de alunos em cada estado. Então, em 2009, já foram 950, com 20 mil alunos. A amostra de 2012 foi muito próxima da 2009, agora já com 18, quase 19 mil alunos. E em 2015 foram avaliados, que foi a última, foram avaliados 32 mil alunos em 964 escolas. Bom, foram avaliados no conjunto 540 mil alunos em 72 participantes dessa avaliação, que foi de 2015, e de novo, o nosso país fez parte dessa avaliação. E alguns resultados que eu preciso passar para vocês. Então, eu estou falando agora de uma avaliação que não é nacional, o IDEB que eu apresentei é nacional, mas é uma avaliação que coloca o Brasil no conjunto de mais de 70 países, tá? E que ranqueia o Brasil neste conjunto de mais de 70 países. Com algumas observações do próprio relatório do PISA, a fonte aqui é o portal do INEP, que tem todo esse conjunto de informações. Então, primeiro, o Brasil gasta $3.800, em torno de quase 12 mil reais por aluno, nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse valor em dólar é calculado com base na paridade do poder de compra. Os países da OCDE gastam 8.700, comparativo ao nosso. Luxemburgo, 21.200. Argentina, 3.400, México, 2.900, Colômbia, 2.500 e Indonésia, 1.500, que é o último colocado em termos de investimento de alunos no ensino fundamental de 1 a 5 anos. Nos anos finais, do sexto ao nono, no Brasil se investe 3.800. Nos países da OCDE, nos anos finais, 10.500, 176% a mais do que o nosso país. E o resultado é este. Aqui é uma tabela de resultados de 2000 até a última, em 2015, em leitura, matemática e ciências. Aqui a média geral, e aqui a colocação do nosso país nesses anos. Então vejam a colocação do nosso país em 2000, 32º, 40º, 42º, 46º, 47º, 63º. Então, há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Então, se nós analisarmos de 2009 até 2015, o que se observa é a manutenção, que são esses dados aqui transformados numa forma de gráfico, a manutenção é mesmo uma queda a partir de 2009 até 2015, apesar do investimento feito, da formação de professores. Na realidade, nós não estamos conseguindo viabilizar para o nosso estudante, nas escolas de maneira geral, e aí eu não falo só das públicas, não se esqueça que o PISA leva em consideração as privadas também. A fala do Jair aqui foi muito correta, no que diz respeito ao ensino integral, e de que, na realidade, não há muita diferença, ou as escolas públicas têm hoje um padrão de qualidade muito próximo das privadas. Então, vejam que de 2009 a 2015, nosso país não desempenhou como, a princípio, deveria desempenhar. Se terem uma ideia da ordem de grandeza, então nós temos a média da OCDE em ciência 493, no Brasil 401, de leitura 493 e em leitura do nosso país 407, matemática 490 e 377. E aqui um ranking das 10 primeiras, Singapura, Japão, Estônia, Taiwan, Finlândia, Macau, Canadá, Vietnã, Hong Kong, China, Austrália e o nosso país em 63º lugar. Também a fonte é o INEP. Algumas informações adicionais. Primeiro, o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade no Brasil, $38.190, equivale a 42% do gasto por aluno nos países da OCDE, que é $90.294. Era 32% em 2012. Tá? Então, nós estamos aumentando o nosso gasto comparativamente a 2012, mas não estamos tendo na ponta o resultado na melhoria na aprendizagem. No Brasil, 71% dos jovens na faixa de 15 anos estão matriculados na escola a partir da 7ª série. Em 2003 era 56%. Quer dizer, há um trabalho muito bem feito no nosso país na busca da universalização, garantir que o jovem esteja na escola. Desde que de 2003 a 2015, de 56% passando para 71%. Ou seja, melhora a escolarização, mas o desempenho não tem melhorado. O desempenho está sendo mantido. Nos países da OCDE, o desempenho em ciências de um aluno de nível socioeconômico mais elevado é 38 pontos superior ao de um aluno de nível socioeconômico menor. Então, ele, nos países da OCDE, tem 38 pontos acima dos alunos daquele país com uma condição socioeconômica inferior. No Brasil, é de 27 pontos.
No Brasil, menos de 1% dos jovens do sexo masculino, menos de 1%, estão entre os alunos com rendimento mais elevado do PISA em ciência. Nos países da OCDE, 8,9%. No Brasil, apenas 0,5% do grupo feminino alcançou o mesmo nível de desempenho. Nos países da OCDE, 6,5%. No Brasil, entre os alunos com baixo rendimento em ciências, ele chama de pontuação inferior ao nível básico de proficiência, ao nível 2, uma proporção maior entre o grupo feminino espera seguir uma carreira na área das ciências. Fala do Jair, e que na realidade é o quartil inferior no Enem que procura a licenciatura para se tornar professor da educação básica. No Brasil, menos de 10% dos alunos que participaram do PISA em 2015 são imigrantes, primeira ou segunda geração. Numa comparação entre os alunos do mesmo nível socioeconômico, a média dos alunos imigrantes em ciências é 66 pontos inferior à média dos não imigrantes. Nós também não estamos viabilizando, nós temos que entender que está havendo um processo de imigração, quer seja da Venezuela, quer seja do Haiti. Então, é socialmente e educacionalmente injusto que não se tenha um olhar para o que está acontecendo. No Brasil, há um alto percentual de alunos em camadas desfavorecidas. 43% dos alunos se situam entre os 20% mais desfavorecidos da Escola Internacional de Níveis Econômicos no PISA. No Brasil, a média é muito superior à média de 12% nos países da OCDE. Só 2 países aqui têm uma condição pior que a nossa, que são o México e o Peru. No Brasil, uma parcela reduzida de pais e alunos alcançou o nível superior de ensino, menos de 15%, a média da OCDE é de 37%. E, no PISA de 2015, o Brasil está entre os 2 países com a menor proporção de alunos com nível superior. Nós só perdemos para a Indonésia, cuja proporção é de 9%. Nós estamos com 15%, a Indonésia está com 9%. No Brasil, 36% dos jovens de 15 anos afirmaram terem repetido uma vez, pelo menos, a série escolar. A proporção muito próxima do Uruguai. A Colômbia é a única que apresenta, entre os países latino-americanos que participaram do PISA, uma taxa superior, que é de 43%. A observação que essa é uma prática muito comum, né? Nos países com baixo desempenho no PISA. Na realidade, os países com baixo desempenho no PISA têm esse índice de reprovação muito acentuado e que está associado com a questão de uma desigualdade social na escola. E aí, o grande problema no nosso país é de que a repetência resulta no abandono. E essa repetência que resulta no abandono é que toda vez que numa campanha eleitoral alguém tenta discutir a questão da progressão continuada da aprendizagem, que objetiva avaliar o aluno, recuperá-lo e não enxergar a reprovação como sendo um instrumento de aprendizagem, é de que nós, da área da educação, dizemos o seguinte: reprovar não significa aprender o conteúdo. Reprovar significa culpar aquela criança por algo que nós não estamos viabilizando a que ela tenha, que é o aprendizado. O aprendizado é nossa responsabilidade e não daquela criança, principalmente se a questão da desigualdade social jogar no jogo pesado. Então esse é o quadro, de maneira geral, de todos os países da OCDE. Aqui no eixo das ordenadas é o gasto público em porcentagem do PIB, e aqui é o resultado do país no PISA. Nosso país está aqui, esta é a média. As cores indicam a região, Europa Ocidental, Europa Oriental, Europa Ocidental é América Anglo-Saxã, América Latina, Ásia, Oceania, Oriente Médio e Norte da África. Vejam que há uma relação, há uma tendência de relação de melhoria no resultado com aumento no gasto. Se nós analisarmos o nosso país, nós investimos 6% e estamos bem abaixo da média, e outros países que investem 6% estão bem acima da média. Então, há que se discutir se o que falta é recurso ou o que falta é uma gestão eficiente do recurso. E eu vou colocar mais, uma gestão eficiente e eficaz. Porque educação demora muito tempo, mas eu acho que nós estamos demorando tempo demais para viabilizar que efetivamente o resultado apareça. Então, isso aqui é muito significativo, essa representação. Vou passar rapidamente. E aí eu vou para o ensino superior. Bom, educação básica é isso. Vamos para o ensino superior agora. Então, na educação básica, nós temos um débito enorme. Nós, que eu digo, os sistemas educacionais, fundamentalmente públicos, têm um débito
e tem uma dívida enorme a ser sanada com a nossa população. Então vamos para o ensino superior. Bom, no Brasil, no ensino superior, se investe $11.700 aluno ano, em torno de R$36.000. Mais do que o triplo aplicado no ensino fundamental, mais do que o triplo aplicado no fundamental e médio. Portugal 11.800, Estônia 12.300, Espanha 12.500, a Itália 11.500. De novo, as informações estão todas no portal BNet. República Tcheca 10.500, Polônia 7.900, Coreia do Sul 7.600. De novo, o ensino fundamental em torno de 9.700 e os países da OCDE em torno de 16.000. E aí, alguns resultados do ensino superior. Então, eu coloquei aqui um dos rankings, que é o ranking da Folha, as 10, de acordo com o ranking da Folha, que leva em consideração o ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. São os indicadores que os outros dois rankings que eu vou apresentar aqui, que são rankings internacionais, também apontam, né, das 10 primeiras instituições, em 2017. Eu vou utilizar o 2017 porque eu quero comparar com o PISA de 2015. Então, para vocês poderem ter um parâmetro de comparação. Então, das 10 primeiras universidades, todas são públicas. Quer sejam estaduais, quer sejam federais, variando de resultado em cada um dos indicadores, aqui com uma nota média. As 10 primeiras são públicas, né? Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp, a USP, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a Unesp, Paraná, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de São Carlos. Se nós olharmos as 100 primeiras, das 100 primeiras, 35 são privadas. Então, se nós olharmos, eu fiz um corte aqui em algumas delas, a 18ª é a PUC, então, as 3 pontifícias universidades católicas, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, estão cotadas entre as mais importantes, mas entre as 100 primeiras, as 35 dessas universidades, elas são privadas. E se nós analisarmos os rankings internacionais, porque na realidade as universidades, elas foram, principalmente as universidades públicas, elas foram inseridas num processo do qual não conseguem fugir mais, que é um processo de ranqueamento internacional. No momento em que uma universidade é considerada uma universidade de pesquisa, ela é considerada como uma universidade que tem que estar nos rankings internacionais, inserida entre as melhores universidades de pesquisa. Então, no momento em que você tem os rankings internacionais, o que se busca é quais, de acordo com os indicadores, que são praticamente os mesmos que eu apresentei para vocês ali, de acordo com aqueles indicadores, quais são as universidades que estão nos rankings internacionais. Então, esse é o primeiro ranking, né, que é do Times Higher Education, que lista as 21 universidades brasileiras que estão no World University. Então, das 1000 melhores, 21 são brasileiras. Se nós olharmos as 21 brasileiras, nós só temos 3 que não são estaduais ou federais, mas que são confessionais. A PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Rio Grande do Sul e a PUC do Paraná. As outras universidades todas são universidades que sejam públicas federais, quer sejam públicas estaduais. 21 das universidades dentro desse ranking, que mostra o seguinte: neste modelo em que a universidade pública ela é a que está disputando a posição desses rankings, e queiram ou não queiram, a posição desses rankings visibiliza internacionalmente a universidade. Visibilizar internacionalmente significa trazer alunos de fora. Grande parte dos cientistas americanos não são americanos, grande parte dos cientistas ingleses não são ingleses, né? São indianos, são coreanos, são chineses, que são atraídos para essas grandes universidades por conta, entre outras coisas, do conceito internacional que gozam e que passam a, uma vez sendo de ponta, a serem contratados pelas próprias instituições e se tornam os grandes cientistas destas grandes universidades. Ou seja, é uma engrenagem que não para de girar. Então, o conceito de universidade de pesquisa no nosso país tem que fazer com que essas universidades estejam brigando, e é uma briga extremamente complexa, com as melhores universidades do mundo para atrair grandes talentos, quer sejam internos, quer sejam do exterior, para que você tenha efetivamente a ciência brasileira tendo a participação desses grandes talentos. E se nós analisarmos ainda entre as 1000, o que nós vamos observar é de que
nós temos 21 brasileiras entre as 1.000. A USP é a primeira delas, que está no intervalo 251-300. A partir de uma certa posição, não se faz mais a posição individual, mas se coloca num conjunto. Então, a USP está entre 251 e 300. A segunda é a Unicamp, que está na posição 401 e 500. E as outras, as duas, as outras 19, que fazem parte daquela tela anterior que eu mostrei, estão entre a posição 600 e 800. Então, todas elas estão ranqueadas entre 600 e 800. Então, a primeira nossa, nesse grande ranking, que é um ranking extremamente conhecido, é a USP, que está nessa posição. Se nós analisarmos agora essa classificação, Shanghai Jiaotong University, vamos pegar as 10 primeiras, ainda em base em 2017, e esse é o site ou a fonte de informação. Vamos observar que as 10 primeiras universidades são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos Estados Unidos e 2 da Grã-Bretanha. São as 10 primeiras universidades: Harvard, Stanford, Cambridge, MIT, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Califórnia e a Universidade de Chicago. Essas são as 10 universidades dentre as 1.000 universidades melhor ranqueadas. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas 100 primeiras universidades no ranking de 1.000, vamos comparar o PISA delas, do país. Então, o primeiro, vamos pegar os Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos têm, entre as 100 primeiras universidades no ranking de 1.000, 48. Está em 25º lugar no PISA. O Reino Unido tem 9 entre as 100 primeiras, daquele ranking de 1.000. Está no 15º lugar no PISA. O Canadá tem 4 entre as 100 primeiras, 7º lugar. Suíça tem 5, 18º lugar. Japão tem 3, 2º lugar. Dinamarca tem 2, 21º lugar. França tem 3, 27º lugar. Suécia tem 3, 28º lugar. Os Países Baixos, o país da minha família. Se você andar muito rápido de carro, você atravessou o país e nem percebeu. Tão pequenininho que é. Tem 5 universidades, 17º lugar no PISA. Austrália tem 6, 14º. Finlândia e Noruega, uma cada, 5º e 24º. Alemanha, 4. Israel, Rússia e Bélgica, uma. China, 2. E Singapura, 1. Singapura em primeiro lugar. Eu tive a oportunidade de ir a Israel e visitar a Universidade de Israel. Eles têm na parede uma sala com os diversos cientistas daquela universidade que receberam um prêmio Nobel. E tinha um espaço que já tinha um quadrinho com a moldura pregada na parede. Eu falei: vocês tiraram alguém daqui? E eles responderam: não, estamos esperando o próximo, está pronta a moldura já. Esse é o conceito. Vamos contar entre as... Vejam bem, a Educação com Compromisso de São Paulo, que o Jair apresentou aqui, aquele programa, ele tem dois grandes objetivos. O Estado de São Paulo esteja entre os 25 melhores sistemas do mundo, de acordo com o PISA, e de que a carreira do professor seja uma das 10 mais desejadas pelos jovens, assim, que pretendem seguir uma carreira de ensino superior. Vamos parar no 25º, vamos contar quantos países aqui estão no PISA até o 25º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, desses países de 18, 14 países estão ranqueados entre os 25 melhores sistemas daquela avaliação em que 70 e poucos países participam. Não há como não entender a educação no seu conjunto. Não há como não entender que, tudo bem, é importante que esteja com universidades bem ranqueadas, ou tentando se ranquear bem, se a minha leitura é de que a educação ela começa lá, na origem. O conceito e o valor da educação, ele começa ali, lá na educação básica ou na pré-escola. Quer dizer, na realidade é ali que isso dispara. Se eu buscar um outro ranking muito conhecido também, que usa aqueles indicadores que eu já havia mostrado para vocês: internacionalização, citação, pesquisa, relação faculdade-aluno, reputação do empregador, enfim. Se eu buscar as 10, eu vou observar que os Estados Unidos é um ranking diferente daquele, mas que utiliza basicamente os mesmos indicadores. Eu vou observar: os Estados Unidos tem 1, 2, 3, 4, 5 das 10, a Suíça tem 1, o Reino Unido tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho Estados Unidos, Reino Unido e Suíça como
as 10 melhores universidades. Muitas delas se repetem, né? O MIT, Stanford, Harvard, Columbia, Cambridge, enfim, Oxford, né? Estão, Chicago, se repetem nos dois indicadores. Se eu pegar aquele ranking agora e observar o número de universidades, de novo, Estados Unidos, 31, Reino Unido, 16, Austrália, China, enfim, praticamente os mesmos países com um outro ranking posicionados entre as 100 melhores universidades. Parei nas universidades ali para mostrar o seguinte, que na realidade os países que têm um ensino superior, que é considerado, de acordo com os indicadores, como um ensino superior de ponta, e que fazem uma pesquisa de ponta, têm uma educação básica de qualidade. Elas têm uma formação básica de qualidade. Se nós buscarmos agora um outro indicador, que é um indicador, tudo está ligado àquela minha fala inicial, né? Do conhecimento científico, da ciência como resultado do desenvolvimento econômico. Se nós pegarmos artigo científico, o Brasil ocupa uma posição muito interessante, que é a 23ª colocação, é o primeiro da América Latina, do ranking global da qualidade científica nessa edição de 2015 da Nature Index. A Argentina ocupa o 30º, o Chile 32º e o México o 34º. E como é que se faz esse ranqueamento? Ele avalia artigos científicos originais em 4 áreas: química, ciência da vida, terra, ambiente e ciências físicas, que são publicados em 68 periódicos escolhidos entre o maior impacto científico. São periódicos de grande impacto, né, que tem um fator de impacto muito alto. Em levantamento realizado pelo próprio CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da base de dados Web of Science, englobando todos os artigos com participação de pesquisadores filiados a instituições brasileiras, publicados em 2014, nesses mesmos 68, nós tivemos 1.193 publicações com a participação de pesquisadores e cientistas brasileiros. E aí nós temos os vários institutos, né? O Instituto Scientific Information, o WOS, o fator de impacto é o que levanta a média das citações, os indicadores são metas para políticas científicas. O que se constata como resultado final é o seguinte: primeiro, a ciência brasileira cresceu acima da média mundial nos últimos anos, a partir de 1990. Eu atribuo isso, além da questão de estarmos inseridos numa engrenagem de universidade de pesquisa, de que a CAPES, ela no meu entendimento, fornece o melhor sistema de avaliação dos cursos de pós-graduação do mundo. Né? A qualidade com que a CAPES e a seriedade com que a CAPES trabalha a questão da qualidade dos programas de pós-graduação, as metas da CAPES, os sarrafos que a CAPES coloca para poder avaliar os programas de pós-graduação é espetacular. Mas a constatação ela cresceu. A participação do Brasil na produção científica internacional também cresceu muito. Ela saiu de 1 para 2,5% em 2013. Agora o que se observa é o seguinte: se manteve estável o número de citações dos artigos brasileiros no exterior. Então, o problema não é a qualidade, o problema é de que a citação do artigo científico é exatamente a qualidade que é colocada naquele artigo por conta daqueles que estão utilizando aquelas informações nas suas pesquisas. Então a citação é fundamental. O movimento que nós estamos, então, quer dizer, quem trabalha isso é cienciometria, mas a questão é a citação é sinônimo de qualidade, porque a regra hoje é publish or perish, quer dizer, ou você publica ou você está morto. E a pergunta é, o que nós estamos publicando? Como é que nós estamos avaliando a qualidade das publicações? Não há um movimento quantitativo que está na contramão, talvez, da qualidade dos nossos artigos? E aí eu lembro uma frase do Wolfgang Pauli que diz o seguinte: I don't mind your thinking slowly, I mind your publishing faster than you can think. Na realidade, ou você publica ou você está morto. Então, o que se busca, no meu entendimento, é a qualidade. Como há uma saturação hoje dos programas de pós-graduação, acho que nós atingimos o limite no que diz respeito à formação de mestres e doutores. No meu entendimento, a busca agora é partir para um programa de qualidade. E aí, evidentemente, eu busco o último item na minha fala, que é a inovação. Quer dizer, eu busco uma fonte, que é a Bloomberg, que é um portal americano especializado em economia, que mediu o nível de inovação em 50 países.
E os indicadores são número de patentes registradas, quantidade de estudantes cursando engenharia, ciências, número de empresas de tecnologia, equipes de pesquisa, entre outros. Então eu tenho aqui, por exemplo, os 10 países ranqueados em inovação, de acordo com esses indicadores. A Coreia, Japão, Alemanha, Finlândia, Israel, Estados Unidos, Suécia, Singapura, França e Reino Unido, para o 10º. Eu aqui coloco a Tailândia como 16º, o Brasil, 46º, o Brasil como 47º nesta relação de acordo com esses indicadores. Vamos confrontar com PISA. Então vamos observar que desses 10 países aqui, a grande maioria está entre os 25 melhores sistemas. Vamos confrontar com os dois indicadores, ou os dois rankings de universidades a que fiz referência. Se nós fizermos uma integração dos dois, nós vamos observar que esses países aqui, sem exceção, estarão ranqueados por um ou por outro, se não pelos dois rankings como responsáveis, como universidades de ponta no que diz respeito aos indicadores. Ou seja, a inovação, o PISA e o posicionamento no que diz respeito à qualidade da universidade falam a mesma linguagem. E aí a história, né? Inovação aqui não. Eu começo com a Coreia, nós estamos em 47º lugar, né? de um processo em que a inovação é fundamental para que não volte lá na inicial, né? Atividade econômica, recurso humano, material, mais energia e conhecimento. Então eu não posso deixar de imaginar que eu vou precisar investir neste conhecimento para que eu mantenha essa roda do crescimento econômico fundamentalmente ciclando. A pergunta que eu faço para finalizar como reflexão é: no Brasil, a educação é um valor? Nós estamos aqui numa instituição de ensino superior de qualidade, né? Mas educação é um valor no seu conjunto. O que nós vimos aqui é de que esses países que têm liderança econômica hoje, a educação é um valor no conjunto da educação, não é numa ou noutra etapa da educação. É possível melhorar a educação básica, e eu não vejo mudar esse cenário se não houver um investimento forte em educação básica. Enquanto reitor, a minha leitura era o seguinte: bom, a educação básica é problema dela, nosso problema é a universidade. Engano enorme se não houver por parte, o Jair deixa muito claro isso, da sociedade de maneira geral, o olhar para a educação básica, no sentido de ter a educação básica também como um valor, e de que essa melhoria da educação básica viabilize a de que você tenha o ensino superior evoluindo e que a inovação surja, nós não vamos conseguir acompanhar esse movimento do crescente da nossa economia. E aí tem algumas questões de educação básica, né? Política pública, salário, formação inicial, que eu já fiz uma referência muito boa. E nas universidades brasileiras, quer dizer, como é que se faz para inserir, ou como é que nós podemos subir? O ranking deste ano aponta uma queda maior ainda daquelas universidades, naqueles dois rankings que eu mostrei. Quer dizer, como é que eu melhoro a universidade se eu não trabalhar em educação básica? Como é que eu melhoro se eu não mexer na gestão universitária? As universidades públicas, que são universidades de pesquisa, a gestão é extremamente complexa, o corporativismo é muito grande, mexer na máquina é muito difícil. Quer dizer, não está na hora de imaginar que também na universidade a meritocracia ela tem que ser trabalhada? Enfim, educação, ciência, tecnologia, conhecimento é resultado para que efetivamente eu tenha desenvolvimento econômico. E com o desenvolvimento econômico eu posso manter, evidentemente, aquela equação de que todos ganham, como aquela equação que fará com que o relacionamento entre as pessoas do nosso país permaneça. Muito obrigado. Doutor Herman, muito obrigada pela sua capacidade de colocar as questões e os dados tão complexos de uma maneira tão clara e didática para todos nós. Ele nos disse que vamos tomar um café, mas só para a gente poder fazer um certo fechamento. Doutor Herman, de tudo que o senhor coloca, e como o senhor trouxe os dados, eu acho que seria importante que o senhor falasse um pouco para nós sobre essa questão da qualidade versus o acesso, né? Na educação pública, em especial na educação básica, nós temos, como o senhor bem colocou, né, temos mostrado que avançamos nas questões ligadas a acesso. De uma forma ou de outra, nós o Brasil conquistou esse espaço. No entanto, a questão da qualidade, que impacta diretamente
né, nas questões de inovação e nas questões de desenvolvimento econômico ainda são um ponto importante. Só que isso, por outro lado, no ensino superior, né, nós temos uma visão, né, e os dados nos mostram o quanto o ensino superior se coloca de forma diferente, em especial pelos critérios de publicação e assim por diante. Doutor Herman, a minha questão com o senhor, para o senhor poder fazer essa fala antes do nosso café, é justamente esta equação de que se a educação básica, né, o investimento na educação básica é o caminho para que nós possamos, então, vislumbrar, né, como talvez, né, lá em Israel, né, o quadrinho não é já pronto, apesar de ainda não termos quem ocupe aquele lugar, mas temos um planejamento, né, educacional de longo prazo. Como é que o senhor vê essa questão do financiamento, em especial fazendo essa comparação que o senhor traz, a educação básica e o ensino superior? E aí eu posso aqui talvez trazer uma questão que é FIES versus Fundeb, por exemplo. Bom, quando o governador me convidou, eu disse ele que eu estava no ensino superior, que não conhecia educação básica, e que no meu entendimento o Estado de São Paulo não poderia ter um ensino superior que é bem conceituado e educação básica, que sofre os mesmos problemas de outros estados. Eu, enquanto secretário, consegui enxergar. Quer dizer, na realidade, você tem um processo na educação básica hoje em que não há um processo de seleção para ingresso. O governador sempre comparava a educação básica com o Centro Paula Souza. Então, toda vez que ele queria brigar comigo, ele dizia: mas está vendo? Olha o Centro Paula Souza, olha as ETECs aqui, olha o resultado delas. Eu dizia para ele: governador, deixa eu fazer um processo seletivo, só entrar lá nas nossas escolas da rede, depois de uma prova seletiva em que eu corto aqueles que não têm base para entrar na escola. Como faz o Centro Paula Souza? Aí ele parava, ele não questionava mais. Porque o nosso objetivo é todo mundo na escola. Você sabe disso, né, senhor? A quantidade de crianças com deficiência física, intelectual, autistas, crianças sérias. Quantas vezes eu vi professores, porque eu gostava de ir muito às escolas, professores na sala de aula, me chamando, estava andando pela escola: secretário, me ensina a dar aula para aquela criança que é cega. Eu não consigo ensinar matemática para aquela criança. Nós tivemos que, na rede, criar a figura daquela pessoa que auxilia as crianças na sala de aula. Não é um professor, não é um estagiário, mas é uma figura que crianças com deficiência tinham naquela figura a possibilidade de ela levá-la ao banheiro, trocar a criança, alimentar a criança. Porque o conceito da educação pública é de que a socialização das crianças não pode ser feita em institutos fechados, isolados, porque a vida aí fora é esta. Ela tem que ser socializada naquele meio. E os seus amigos têm que aprender a conviver com aquela diversidade. É importante que os colegas entendam que o mundo tem isso e que esta é a realidade. Então, o conselho da secretaria é, se possível, estas crianças estarem nas escolas. O absenteísmo é um problema sério. Então, a busca da qualidade da educação básica demanda outras políticas públicas que a educação não tem. Precisaríamos ter psicólogo nas escolas, precisaríamos ter assistente social nas escolas, precisaríamos ter psicopedagogos nas escolas, terapeutas ocupacionais nas escolas. Então, aí você vai ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, e a resposta é: dinheiro da educação é para a educação. Esses órgãos de controle, eles não entendem que a educação mudou. Os órgãos de controle, eles não entendem que você tem que ter hoje o auxílio de outras políticas públicas para que você viabilize a escola como um centro hoje, em muitas regiões. O único próprio público, né, que ainda está tentando viabilizar a socialização, a educação, recebendo aquelas crianças, alimentando aquelas crianças, quer dizer, viabilizando que aquelas crianças possam ter um diferencial, possam ter, através da educação, algum projeto de vida, não entenderam ainda e diz o seguinte: não, dinheiro para a educação não pode contratar para a área da saúde, o senhor tem que ir até a Secretaria da Saúde. Aí eu ia falar com o secretário da Saúde e ele dizia o seguinte: você quer psicólogo? Tá bom. Como é que eu vou arrumar 5.000 psicólogos? Eu não tenho nem para mim, quanto mais para a educação. Então, era fundamental que houvesse política pública de saúde, política pública de segurança, política pública de desenvolvimento social. Essas políticas públicas dando base para que o pedagógico na escola funcione.
que o diretor possa fazer o trabalho pedagógico de gestão, que o professor possa trabalhar a questão pedagógica. Então, a busca da qualidade da educação, e a escola de ensino integral ela tem esse cenário. Quer dizer, o professor passa a ser mais um tutor, um colega, um orientador do aluno, ele passa a se envolver com o aluno e o aluno se espelha no professor. Aí, se espelhando no professor, você cria nele um projeto de vida. Então, na realidade, eu acho que a busca da qualidade da educação é menino mais tempo na escola, e os órgãos de controle entenderem, nós entendemos, de que se nós quisermos efetivamente viabilizar aquela criança, um ambiente escolar, nós temos que ter outras políticas públicas junto conosco ali na escola. Na questão do ensino superior, eu não consigo não entender hoje de que a educação tem que ser enxergada no seu conjunto. Não adianta eu ter universidades bem ranqueadas se eu não tiver, e sendo considerados de pesquisa, se eu não tiver uma educação básica que viabilize que seja um processo contínuo, né, de que eu tenha o conceito da educação como valor. As universidades públicas, no meu entendimento, estão passando por uma discussão muito interessante. Queda de recursos, dificuldade de financiamento para as pesquisas, percebem de que há um movimento internacional, de que na realidade as pesquisas acontecem, as universidades estão caindo nos rankings, então há uma discussão interna na universidade, entre outras do tipo, se devem cobrar uma mensalidade daqueles alunos que podem pagar. Porque a equação ela é muito desigual. Agora, com o Enem, ela diminui um pouco. Por exemplo, na Unesp, 50% dos alunos que ingressam anualmente agora vêm da educação pública. A USP também tem um programa, e a Unicamp também. Mas, se você olhar alguns anos atrás, os alunos que ingressavam nos cursos considerados cursos mais desejados, medicina, odontologia, direito, eram alunos que vinham da rede privada de educação básica. Então, você alijava o menino da educação básica pública, que fez a vida toda sua na educação básica pública, no ingresso na universidade. Ele nem imaginava isso como possível. Né? Então, na realidade, a discussão das universidades hoje é se efetivamente não há necessidade de você entender e talvez modificar o modelo para que você viabilize, inclusive, com esse fluxo maior de alunos e camadas socialmente mais vulneráveis, de viabilizar não o ingresso. Para mim, o problema não é ingressar, porque eles estão ingressando mediante esse sistema, é a permanência. A grande maioria não permanece. É ter um fundo de financiamento para que o menino possa não só ingressar, mas continuar e concluir seu curso na universidade. Obrigado. Ok, pessoal. Então,